A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Vamos falar aqui no livro de Atos 21, do 17 ao 26. E o tema é a chegada de Paulo em Jerusalém. Ontem a gente lemos a viagem que ele fez até retornar a Jerusalém. Ontem teve a profecia para que ele não voltasse a Jerusalém, porque seria preso. Mas o Espírito Santo já tinha falado a ele tudo que ia acontecer lá. Todas as dificuldades, as humilhações, as tristezas, até sua morte. Mas ele tinha experiência, ele disse que estava preparado para morrer com Cristo. O legado que Paulo deixou foi de um homem de Deus sério, adorador, íntegro. Que a gente leve isso no coração e aprenda com ele. Que a palavra de Deus diz que servo de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Infelizmente, a gente vê muita gente na igreja brincando com Cristo, planejando, tramando contra nós. Mas Jesus é o socorro bem presente na angústia. E do jeito que Jesus era com Paulo, é comigo e com você. Então, o tema é a chegada de Paulo em Jerusalém. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender com a palavra? Atos 21, a partir do 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria, porque servo de Deus tem que ter alegria com o outro. Se não tem, tem alguma coisa errada. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. Todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então, Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Ali se encontraram para fazer uma reunião, para ver o que Paulo tinha feito, o trabalho dele pela igreja. Eu e você, onde estiver, vamos trabalhar para Jesus Cristo, pela igreja. Depois se ouviram, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países e abandonaram a lei, dizendo a eles que não circuncidem e os seus filhos nem respeitem os costumes dos judeus. Por que Paulo pregava que não havia necessidade de circuncidar? Porque aquilo ali fazia parte da tradição da época de Moisés. E o mais importante era ter um encontro com Jesus, era ser transformado de dentro para fora. Porque às vezes estamos numa igreja, brigamos pela placa da igreja, não passa de uma religiosidade, de um costume, de uma tradição, mas não temos o verdadeiro evangelho dentro de nós. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo, és uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. E o lema de Paulo era esse. Mas agora se falou disso na reunião deles ali em Jerusalém. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. E ali eles conversaram com Paulo. Porque aquele povo, os judeus, eram muito perseverantes, muito seguros das tradições. Muitos deles não queriam Jesus, queriam as tradições da época de Moisés, que tinha que circuncidar. Servir a Deus é uma transformação de dentro para fora. Não é simplesmente pegar uma Bíblia e ir para a igreja. E eles valorizavam a circuncisão, que hoje em dia seria uma cirurgia de firmose. Mas e a transformação? E o reconhecimento do sofrimento na cruz, Mas eles disseram, o que é que a gente vai fazer? Ele quis dizer, Paulo, te prepara, porque esse povo não vai aceitar isso. Mas ele também disseram assim, tem 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá,
Tome parte com ele na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que de fato você vive de acordo com a lei de Moisés. Ali os discípulos, Tiago, que eles estavam preocupados com a reputação e como seria Paulo diante daquele povo em Jerusalém. E também mandou que ele cumprisse os votos com aqueles homens que estavam ali para se purificar e para pagar um voto, uma promessa que tinha feito ao Senhor. E Paulo era um homem de muita responsabilidade de cumprir voto, como eu e você tem que cumprir, né? Se fez, cumpra, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer em voto de tolo, daquele que faz e não cumpre. Mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não coma carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratique imoralidade sexual. Tiago estava falando ali, que Paulo já sabia que tinha mandado uma carta, né? Para que não precisava circuncidar, mas que não comesse carnes, que tinha também na lei de Moisés, né? Não comer sangue, carnes de animais impuros, e não imoralidade sexual, porque isso fazia parte da obediência a Cristo, que não precisavam circuncidar, mas que essa lei eles tinham que cumprir. Nossa lei é amar a Deus acima de todas as coisas, a respeitar o próximo, a perdoar. A lei de hoje é realmente ter transformação de dentro para fora, que não adianta dizer que é cristão e viver de qualquer jeito. Moralidade sexual, isso é abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que eu e você somos um templo e morada do Espírito Santo. Então esse templo tem que estar limpo, tem que estar abençoado por Jesus, né? E era isso que ele estava retratando ali. Para terminar o 26. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na arena do templo para avisar quando ia terminar os dias da purificação. Isto é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Estavam ali no dia seguinte na igreja para aquela cerimônia, né? Para terminar hoje, vamos falar em Mateus 6:21, que diz o seguinte: pois onde estiver as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Nosso coração tem que estar em Cristo, como era o de Paulo, como era o de Tiago, dos apóstolos. A gente vive, a gente trabalha, a gente tem sonhos, tem projeto, mas o nosso coração tem que estar em Cristo. Não podemos deixar que as coisas desse mundo invadam nosso coração, porque a Bíblia diz que coração é enganoso. O 22 diz: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Os nossos olhos é luz para o nosso corpo. Essa luz vem em quê? Veja, se o nosso corpo for bom, todo o nosso corpo for bom, ficará cheio de luz. Não só o corpo, como nossos olhos. A gente tem que olhar o Evangelho com amor, mas tem que viver ele. A gente tem que ter um olhar para ver as coisas boas dessa vida. E as negativas, deixar que Cristo resolve. Mas que seu corpo, seus olhos, os meus, tenham luz. Essa luz que Paulo tinha. Essa luz que Paulo lutava no Evangelho, pelo Evangelho. Que essa luz era Jesus Cristo. Então que eu e você siga essa palavra. Lute para viver o Evangelho. E não deixe nossos corações ser contaminados. Amanhã continuaremos a falar da chegada de Paulo em Jerusalém. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.